1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30, nós lemos assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu quero hoje falar sobre a ceia do Senhor, ou também conhecido como a Santa Ceia. Tanto um quanto o outro são nomes perfeitamente corretos e adequados. A Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Eu acredito que hoje eu vou falar de algo que eu creio muitos já ouviram falar, sabem o que é, porém, eu acredito que nós vamos ver algumas coisas bastante novas, coisas que talvez você não sabia, talvez você aprendeu errado, foi ensinado errado, e eu espero que a gente possa hoje clarificar essa questão, deixar bem claro que se trata dessa questão da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Então, assim como Paulo ensinou, como a gente lê no versículo 23, Paulo escreveu, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, Jesus ensinou a Paulo, Paulo está ensinando a igreja em Corinto. Então, eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero, a partir da palavra de Deus, ensinar o que Paulo foi ensinado e assim por diante. A Bíblia ensina que Jesus Cristo deixou duas ordenanças. Tá? O que é uma ordenança? Como diz a palavra, é uma ordem. Não existe sacramento. Tá? Talvez você já ouviu a palavra sacramento, que é uma coisa que talvez uma igreja faça, sacramento. A palavra sacramento vem do latim, na realidade, e significa algum ritual ou alguma coisa que você possa fazer para você ganhar ou acrescentar graça. Verdade é que não existe nada no universo que vai lhe acrescentar graça, porque a graça de Deus é baseada no amor de Deus e é estendida a todo mundo. Então a única coisa que nos dá graça é a salvação em Jesus Cristo. Isso nos dá toda a graça necessária para a gente ir para o céu, ter relacionamento com Deus, ter comunhão com Deus, mas não há nada, nenhum ritual, nenhuma coisa que a gente possa fazer na igreja, fora da igreja. O que nós temos são duas ordenanças. A primeira é o batismo, já sabemos o que é, sabemos que o batismo não salva ninguém, assim como a Santa Sé não salva ninguém. O batismo não acrescenta graça a ninguém, o batismo não acrescenta graça a ninguém, a Santa Ceia não acrescenta graça a ninguém. Como o batismo, a Santa Ceia é um símbolo. E Jesus ordenou, deixou essa ordem para que ele fosse realizado. Existem muitos falsos ensinamentos, muita falsa doutrina a respeito da Santa Ceia, em que tentam atribuir à Santa Ceia, assim como fazem com o batismo, algum mérito para a salvação. Então, se você é batizado ou não, se você toma ceia ou não, se você é salvo, se você confiou em Cristo para a sua salvação, então se você é batizado ou não, toma ceia ou não vai influenciar em nada. Agora, devemos ser batizados. Se é salvo, você deve ser batizado corretamente. Se você é salvo, você deve participar na ceia quando essa é celebrada. Então, nós temos que entender o que a Bíblia ensina. E a Bíblia ela é clara em relação a essa questão de obras. Salvação não vem das obras. E Santa Ceia, batismo são obras. Obras é algo que a gente pode fazer, realizar. Tá? Então, nem o batismo, nem a Santa Ceia vai trazer algum mérito na salvação. Tá? Então, hoje nós vamos ver brevemente o que a Bíblia fala sobre o significado da ceia, os elementos da ceia e os participantes da ceia. Então, primeira coisa aqui, qual é o significado? Eu vou ler de novo o versículo 24 e 25, que deixa bem claro o que se trata da ceia. Olha o que fala no versículo 24. E tendo dado, versículo 24 de 1 Coríntios 11, e tendo dado graças,
o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto, preste bem atenção, em memória de mim. Marque bem essas palavras. Jesus falou, em memória de mim. Aí você lê o versículo seguinte, o 26, fala assim, o 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então ele falou, quando você come do pão e bebe do vinho, você está fazendo isso em memória de mim. Estamos fazendo isso lembrando o que Jesus fez, o seu corpo que foi cravado na cruz, o seu sangue que foi derramado, e o seu sangue não foi só derramado na cruz. Ele começou a ser derramado lá no pátio do palácio de Pilatos, quando ele foi açoitado, torturado. O seu sangue começou a correr ali, quando ele foi cravado uma coroa de espinhas no rosto, ali estava já sangrando. Então ele começou ali, ao caminho, através de Jerusalém, até o Monte do Calvário, até ele ser cravado na cruz. Então o seu sangue foi derramado, o seu corpo foi quebrado. E nós lembramos, quando fazemos a Santa Ceia, justamente desse sacrifício que ele fez por nós. Então, aqui diz claramente que a ceia é algo que fazemos em memória, em lembrança, celebrando, lembrando o que Cristo fez. Não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com ser salvo. Nada a ver de ser salvo um pouquinho mais, de ter os pecados perdoados. A Santa Ceia não tem absolutamente nada a ver com isso. Tá? Então fica muito mais claro que a ceia é um memorial. É algo que fazemos em memória. Honrando, celebrando. Você imagina uma estátua. Uma estátua, ela, por exemplo, você vai ali no Jaraguá, tem a estátua do Marechal Deodoro, não é isso? E, então, ela está ali, para quê? Para a gente, quando passa ali, a gente lembra quem era, o que ele fez, o que ele representou na história do nosso país, na questão da independência, na história da presidência, do primeiro presidente, enfim, aquilo a gente faz como uma lembrança, para a gente não esquecer, lembrar. A triste verdade é que muita gente nem lembra mais quem ele fez, o que ele fez, por que ele fez, a situação, mas uma estátua a gente faz, a gente coloca ali para a gente lembrar o que ele fez. Não quer dizer que se a gente derrubar aquela estátua, o país vai voltar a ser governado por Portugal, por exemplo, que o Brasil não vai ser mais um país independente, por exemplo. Não é nada disso. Aquilo é apenas uma lembrança, para a gente lembrar, honrar, tá? O que foi feito por nós. Então, isso que traz a memória. E no mesmo texto que nós lemos, a outra função da ceia, da Santa Ceia, a ceia do Senhor, é o seguinte, no versículo 26, a gente leu o 24, que fala fazer em memória, a gente leu o 25, sobre o vinho, fazer em memória, aí o seguinte, no 26, mostra a segunda função da Santa Ceia. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este vinho, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Nós sabemos que a qualquer momento Jesus pode voltar. É essa volta que está falando. Então, até Jesus voltar, e quando ele voltar, ele vai nos levar. Até ele voltar, nós devemos celebrar essa ceia, porque sempre que celebramos, estamos anunciando a sua morte. Essa palavra anunciar é a palavra katangelo. Angelo quer dizer mensageiro ou mensagem, kata quer dizer o que precede. Então estamos anunciando, pré-anunciando, estamos pregando, estamos anunciando. Sempre que celebramos isso, nós lembramos, Jesus está voltando. Ele veio, ele viveu, ele deu o seu sangue, ele deu o seu corpo, mas ele foi enterrado, ele ressuscitou, ele foi e ele vai voltar. Então estamos celebrando e pregando, anunciando, afirmando o que ele fez e o que ele, então, ainda fará. É como lembrar da nossa salvação. É relembrar o porquê e como nós somos salvos. O preço que foi pago para a nossa salvação. Então, a ceia, nós relembramos um memorial que nos traz paz com Deus. A morte de Cristo nos traz paz com Deus e demonstramos a nossa gratidão pela obra, pelo sacrifício que ele fez. Muito bem, isso é o que representa a ceia. A segunda coisa que eu falei que nós íamos ver é os elementos da ceia. Ou seja, nós lemos aqui sobre comer o pão e beber o vinho. Esses são os elementos. E é importante esses elementos, que eles são simbólicos e representativos. Que tipo de pão
Que tipo de vinho? Fala pão e vinho. Então, posso usar pão francês? Fala vinho, vinho é suco de uva. Então, eu posso usar suco de uva, suco de maracujá, suco de goiaba, Coca-Cola. Posso usar água, café, chá. Qualquer coisa serve. Pode ser tapioca em vez de... Então, assim, que pão exatamente é esse? Que vinho exatamente é esse? Bom, seja lá o que for, esse símbolo do pão e do vinho precisa ter uma relevância bíblica e uma coerência bíblica. Quando Jesus celebrou a última ceia, que é onde está sendo celebrada a Páscoa judaica, ele usou um tipo específico de pão. A Páscoa judaica era celebrada e eles usavam pão, sim, mas um pão específico, um pão sem fermento. O resto do ano, o resto do tempo, o judeu comia pão fermentado. Nada de errado com isso. Mas na Páscoa judaica, na última ceia, na ceia do Senhor, aquilo que estamos simbolizando, foi usado um tipo específico de pão. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 8, mostra como deve ser feito a Páscoa judaica. Diz assim: e naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos. O que é um pão ázimo? É pão sem fermento. Era um pão que não tinha fermento. Foi isso que Jesus usou. E é isso que nós devemos usar. E é isso que uma santa ceia corretamente executada usa. Pão ázimo. Pão sem fermento. Eu já, muitos anos atrás, já participei de ceias em igrejas que usavam pão com fermento. Errado. Errado, 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 errado. Na época eu participava, eu não sabia, era novo na fé ainda, mas tem muita igreja, eu diria a grande maioria, usa pão normal, pão de padaria, pão com fermento. O problema não é a padaria. Não pode ter pão fermentado. Por quê? Porque a Bíblia fala que o pão tem que ser pão ázimo. Então você está celebrando alguma coisa usando um símbolo errado. Então o pão tem que ser pão ázimo, pão sem fermento. Tá? Isso não resta dúvida alguma. Porque além de representar a Páscoa judaica, na Bíblia, fermento é simbólico de pecado. Fermento é simbólico de pecado. Então, se o pão representa o corpo de Cristo, então você tem um pão com fermento, então simbolicamente você está dizendo que o corpo de Cristo tinha pecado. Você está dizendo que ele não era uma pessoa 100% sem pecado, como a Bíblia fala que ele é. Você está numa simbologia que diz que Jesus era um pecador. Então é muito importante a simbologia. Se você, como eu, de forma errada, participamos da ceia tomando pão com fermento, não quer dizer que você perdeu a salvação, você perdeu, não. Não quer dizer nada disso. Simplesmente significa que nós fizemos a coisa errada e não conforme a Bíblia manda. E eu não sei quanto a vocês, mas eu quero fazer as coisas conforme a Bíblia. É muito importante. Tá? O próprio Jesus, em Mateus 16, 6, falou assim: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Que fermento é esse? Eles não eram um fermento literal, mas ele estava se referindo ao pecado dos fariseus e dos saduceus como sendo o quê? Como sendo fermento. Tá? Então, na Bíblia, fermento representa pecado. Então, o corpo de Cristo, o símbolo do pão, é um pão que tem que ser sem fermento. Tá? E até no Velho Testamento, quando havia o templo, e quando havia os sacrifícios, e quando o povo era ordenado a fazer sacrifícios de pães no templo, também não era permitido ter fermento. Lá em Levítico, capítulo 2, versículo 11, dizia assim: nenhuma oferta de alimentos que ofereceres ao Senhor se fará com fermento. Até no Velho Testamento falou, qualquer oferta que você fazer não pode, não deve conter fermento. Porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, você não pode usar fermento e você não pode usar mel. Aí você fala, peraí, qual o problema com fermento? Nenhum, não é pecado comer fermento ou comida fermentada, nada de errado. E o mel, o que tem o mel a ver com isso? Eu vou explicar. A oferta queimada, que se refere aqui, oferta nenhuma, ofereceis oferta queimada ao Senhor. Essa oferta queimada era uma oferta que simbolizava a remoção dos nossos pecados. Como é que nossos pecados são removidos? Através do sacrifício de Cristo na cruz. Então, como aquilo simbolizava o futuro Cristo, o Messias, como aquilo simbolizava o que ele faria, então não poderia haver fermento, porque fermento representa pecado, e se está representando o pecado, então como é que
Algo com pecado pode tirar o pecado? Não pode. Sim, pastor, e o mel? Bom, o mel era algo agradável. Pense no seguinte, o açúcar, como nós conhecemos, é algo relativamente novo. Foi descoberto e usado nos últimos 200, 300 anos. É algo recente. Antes disso não tinha açúcar. Esse açúcar que nós conhecemos, né, da cana ou da beterraba e de outras plantas, ele não existia. Tá? Foi alguma coisa relativamente recente. Então, as pessoas usavam para adoçar alimento e tudo mais, o quê? Mel. Só tinha mel, não tinha açúcar, tinha o mel, todo mundo usava mel. Mas o mel, então, é representativo de algo agradável, algo doce, agradável, algo bom. E a morte de Cristo não foi doce e nem agradável. Então, o holocausto queimado representava o sacrifício de Cristo. Então, não podia ter fermento, que representa o pecado, e não podia ter o mel, que representava algo agradável. E a morte de Cristo não foi nada agradável. Então, no Velho Testamento, ofertas a Deus não podiam conter fermento ou mel, por esse motivo. Igualmente, porque no Novo Testamento não deve haver fermento no pão que representa o corpo de Cristo. Tá? Agora, não só era proibido o fermento no pão, também era proibido o fermento no vinho. Fermento no vinho, pastor? Pois é. O que é o álcool? O álcool é o resíduo, é o produto da fermentação. Sempre que você tem fermentação, você tem álcool, em algum grau. Então, para que haja álcool, precisa necessariamente haver a presença de quê? Fermento. E se há fermento, há álcool. Se não há fermento, não há álcool. Então, tanto o pão não tinha fermento, era pão ázimo, quanto o vinho não tinha fermento, não era vinho alcoólico. Como nós chamamos um vinho não alcoólico? Suco de uva. Sabe como você faz vinho? Você pega o suco da uva e você joga fermento. E você deixa de fermentar. A fermentação vai tornar aquele suco alcoólico. Então o que você fazia? Você pega o suco da uva, só que você não acrescenta o fermento. Na realidade, se você deixar o suco da uva quieto no canto dele, fora da geladeira, ele vai fermentar, porque a própria uva tem os açúcares e tem as bactérias que vão fermentar por conta própria. Então você acrescenta o fermento para adicionar uma certa qualidade àquela bebida, talvez uma certa teor. Mas a verdade é que você pega então o suco da uva e você não deixa de fermentar. Como? Você não acrescenta fermento e você não dá tempo de ele fermentar. É o suco da uva integral, natural, sem fermentação. Naquela época chamava-se vinho novo, porque era exprimido da uva e servido. Se deixasse muito tempo, ele ia fermentar, ia virar vinho. Hoje em dia, isso, quando se espreme o suco da uva, se pasteuriza, engarrafa em vácuo, pronto, aquilo pode passar meses e anos, ele nunca vai fermentar. Por quê? Porque está engarrafado, está no vácuo, está fechado, então aquele vinho novo vai ficar novo, ó, por muito tempo. Por quê? Porque não tem oxigênio, tem que ter oxigênio. Né? Tem que ter fermento, tem que ter oxigênio. Sem oxigênio não há fermentação. Então, o suco engarrafado não vai fermentar. Consequentemente, não vai ficar alcoólico. Consequentemente, é um vinho novo, mesmo sendo exprimido 6 meses atrás, ele tecnicamente é vinho novo. Mas, pastor, por que chama vinho? Na Bíblia, a palavra vinho não quer dizer necessariamente vinho alcoólico. No português é. No português, se eu falar vinho, todo mundo vai subentender que é um vinho alcoolizado. Você tomar aquele vinho, você vai ficar todo embriagado. Por quê? Porque no português, vinho significa o vinho fermentado. Na Bíblia, não. Na Bíblia, não. Na Bíblia, a palavra vinho é a palavra grega no Novo Testamento, oinos. Oinos quer dizer o fruto da vide. Não quer dizer ele fermentado ou não, alcoólico ou não. Não quer dizer nada. É simplesmente o fruto da vide. Ou seja, o suco da uva, só isso. Agora, pelo contexto que é aplicado, dá para a gente saber claramente se é ou não o vinho fermentado, alcoólico, ou o vinho não fermentado, o vinho não alcoólico. Eu vou dar um exemplo aqui. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo fala assim: não beba mais água só,
mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Peraí, pastor, entendi certo? A Bíblia está mandando tomar vinho? Eita, que maravilha! Não, peraí. Começo ele falou tomar um pouco de vinho, para começar, tá? Mas mesmo assim, pergunte para qualquer médico. O vinho alcoolizado contém álcool, e álcool é um irritante para o estômago. E se você tem problemas de estômago, e Timóteo tinha, obviamente, porque ele está dizendo aqui, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, Timóteo tinha, eu não sei, gastrite, úlcera, eu não sei, a Bíblia não fala, ele tinha um problema no estômago. Mas uma coisa é conhecida, inegável, se você tem problema de estômago, a última coisa que você deve consumir é álcool. Porque o álcool vai irritar e piorar a sua enfermidade estomacal. No entanto, suco de uva, ou uvas até, a própria uva, mas suco de uva não fermentado é uma beleza para o estômago. Faz muito bem para as doenças estomacais. Então aqui a gente vê, quando Paulo fala usa um pouco de vinho, não é vinho alcoólico. Porque vinho alcoólico iria irritar mais ainda as doenças de Timóteo. Então nós sabemos, por exemplo, que nesse contexto aqui que Paulo falou para tomar vinho, era um vinho novo, era um vinho que não tem álcool, era um vinho que não era fermentado. Tá? Só para esclarecer. Por outro lado, nós temos aqui Provérbios 20, versículo 1, fala assim, o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçada, e todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Então aqui fala o vinho num contexto de quê? De embriagar, de ser tolo. Mas a palavra de Deus completa. O vinho, a bebida forte. Bebida forte na Bíblia é bebida alcoólica. Não quer dizer uma vitamina que você fez com gema de ovo, que você botou umas bananas, umas aveia, essa bebida forte. Não, bebida forte é bebida alcoólica. Então aqui ele menciona o vinho e bebida forte na mesma contexto, indicando o quê? Aí é vinho alcoolizado, aí é vinho fermentado. Ah, não, vinho é vinho. Não, não é vinho, é vinho. Tem que ver o que a Bíblia está dizendo. Tá? Provérbios 23, versículo 31. Não olhes para o vinho. Então não posso olhar nem para o vinho, nem para o suco de uva, pastor. Calma, vamos ver aqui. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades, e será como o que se deita no meio do mar, como se jaz no topo do mastro, e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Me diga uma coisa, que vinho é esse? Que vinho que causa esse tipo de coisa? É vinho alcoólico, gente. Está na cara que é vinho alcoólico. Nem vai tomar suco de uva e ficar... é como se eu apanhei, mas não senti nada. Ficar no topo do mastro. O que é isso? Está lá no topo do mastro, o navio faz isso. Tá? Balança. Quem está lá em cima, balança muito mais. Porque está mais... O efeito do pêndulo está muito mais. Não que ninguém aqui saiba, mas quando alguém bebe e se embriaga, fica o quê? Tudo girando. Coração fala perversidades. Fala que vai olhar para as mulheres estranhas. Que vinho é esse? Veja bem, pelo contexto que a palavra vinho é usado na Bíblia, vai nos indicar que tipo de vinho está sendo tratado. E na Santa Ceia não cabe, não tem espaço para vinho alcoólico. No entanto, existem muitas igrejas que celebram a ceia com vinho alcoolizado. Muitos anos atrás, em uma outra igreja, eu já sabendo disso, eu ia para uma igreja que celebrava o vinho com pão, a ceia com pão fermentado e vinho alcoólico. Aí eu fui para o pastor. Não no culto, não, depois o pastor fez uma palavra, sim, pois não. Marcamos horário, eu fui no gabinete dele, nós sentamos, conversamos, eu falei, na ceia, vocês estão servindo vinho alcoólico? Ele falou, sim, sim, sim. Eu falei, mas por que está errado? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, se o irmão não concorda, nós vamos colocar então vinho alcoólico e vinho não alcoólico. Aí o irmão decide. Eu não falei para ele, mas na minha mente eu falei, eu estou fora dessa igreja. Eu estava lá há pouco tempo, eu falei, vou ter que procurar outra igreja. Ou é certo ou errado, gente. Essa história de vou botar com álcool e sem álcool, aí você, não, ou é ou não é.
uma coisa ou não é uma coisa. Mas lá se celebrava, como em tantos lugares, vinho alcoólico e pão com fermento. Ou seja, tanto o corpo e o sangue de Cristo, simbolicamente, tinham o quê? Fermento. Tinham o quê? Pecado. Então, é muito importante, não é questão, porque o pastor gosta ou não gosta. Não é questão de pastor gosta ou não gosta. Nada que se faz nessa igreja é devido ao que eu gosto ou que eu não gosto, mas ao que a palavra de Deus ensina. E nossa vida deve ser regida por esse mesmo princípio. Não é o que eu gosto ou o que eu não gosto, é o que Deus quer, ou é o correto, é o certo e o errado. E quando a gente sai disso, nós entramos num caminho. Aqui fala no finalzinho sobre quem se embebeda, né? Aquele que entrar, que neles errar, nunca será sábio. Nunca seremos sábios se a gente vai fazer o que a gente quer, a nossa opinião, em vez da palavra de Deus. Então, fica muito claro que a Santa Ceia, os elementos é pão sem fermento e vinho sem fermento, ou seja, suco de uva integral, não fermentado, não alcoolizado. Então nós vemos o que representa os elementos. Agora o mais importante, ou tão importante quanto, são os participantes. Qualquer um pode participar da ceia? Bom, a resposta é sim, qualquer um pode participar, porém, nós temos um aviso muito sério. Tá? Versículo 28 nós lemos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, existem algumas condições para a gente participar da ceia, mas ela não é para ser proibida ou forçada em ninguém. A igreja não deve forçar alguém, não, você vai tomar, ou você não vai tomar. Muitas igrejas proíbem pessoas de participar. Por exemplo, não, você está sob disciplina, não pode participar. Me mostre isso na Bíblia. Você não vai encontrar, você não vai encontrar. Não, porque você tem que primeiro... eu já vi igreja que fala, você primeiro precisa confessar os seus pecados ao pastor para tomar a ceia. Me mostre aqui. Aqui diz o seguinte, nós acabamos de ler, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem tem que se examinar é cada um. Não é para eu examinar a sua vida. Irmão, você não pode não, porque você... irmão, você não pode porque você... Não. Examine-se, pois... Vou ler de novo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Igreja nenhuma tem o dever, ou poder, autoridade, de proibir alguém de participar da ceia. Não tem. Mas o pastor falou que eu estou... O pastor falou, mas o que Deus falou? Esquece que o pastor... Ou esse pastor, ou qualquer outro pastor. Tem que ver o que esse pastor falou aqui. Igreja nenhuma tem o poder de privar ou forçar ninguém a tomar ceia. Nem coibir alguém. Como é que você força alguém a tomar ceia? Assim, quem não participar da ceia vai para o inferno. Bom, você está o quê? Você está forçando as pessoas, coibindo as pessoas a tomar ceia com medo de ir para o inferno. Ninguém, se alguém nunca tomar ceia na vida dela, nunca tomar ceia, participar, é salva, vai para o céu do mesmo jeito. Agora, ela deve participar. Mas a salvação não depende disso. Então tem igreja que tenta forçar a pessoa, colocando medo na pessoa. Tem igreja que tenta proibir as pessoas. Não, você não pode porque você, sei lá, faltou o culto, ou você, sei lá, fez alguma coisa errada. Você não pode, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a condição é essa, cada um se examina. E cada um decide se vai ou não participar. Agora, note que interessante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. E assim. Então não é para eu me examinar e não participar. Deu para entender? Examine-se o homem e assim como você está, depois de se examinar, você deve participar da ceia, do jeito que você estiver. Mas primeiro precisa fazer o quê? Um autoexame. Você tem que parar e pensar, ok, em que foi que eu desobedeci a Deus? O que foi que eu não fiz certo? O que eu posso mudar? Podia ter mudado a minha vida. Você faz uma análise, faz um balanço da sua vida. Cada um, eu faço o meu, você faz o seu. A gente se examina e fala, como que eu decepcionei Deus? O que eu posso fazer de diferente agora adiante? Então é um tempo de exame e confissão e contrição. Agora, cada um faz para si mesmo, não é para fazer para mais ninguém, não. Eu faço com eu, você faz com você. Não é para o filho fazer pelo pai, o pai pelo filho, o pastor pelo... Não, cada um faz o seu.
Porque convenhamos, quem sabe melhor da gente é a gente. Eu sei o que foi que eu fiz e o que eu não fiz. E você sabe o que você fez e o que você não fez. E o Espírito Santo sabe o que a gente fez e o que a gente não fez. Então, o tempo que a gente se tranca na nossa mente, a gente fala, Espírito Santo, olha, eu fiz isso, 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 e se tiver outra coisa que eu fiz que eu não estou lembrado, me mostre. Isso é um exame, um autoexame. E assim, então, você pode comer do pão, beber do vinho, dignamente. Tá? Agora, se a gente não fizer isso, se examinar, confessar a Deus, tomar as devidas, as devidas providências, é a gente determinar em nosso coração, não, eu quero mudar isso, eu quero fazer uma coisa a respeito disso. Isso está errado, eu sei, mas eu pela graça de Deus, pela ajuda, eu vou mudar. É isso que devemos fazer. Se você está com a rixa com alguém, você fala, Deus, eu estou com uma rixa com a bronca da pessoa, mas eu a perdoo. Eu a perdoo. E se possível, eu quero até reatar. Às vezes não é possível, né? Mas porque a pessoa não quer, por exemplo. Se a pessoa não quer, então não pode fazer nada. Mas você fala, ó, eu quero resolver essa questão. Isso que é o examinar, gente. É o confessar. É você se trancar com Deus na sua mente, no seu coração, e na intimidade do seu coração falar com Deus. E você confessa, Deus me mostre se há alguma coisa que eu fiz de errado. Essa é uma das funções da ceia. Não é para salvar ninguém. Não é para colocar medo em ninguém. Não é para disciplinar ninguém. Não, você não vai. Não é nada disso. É um momento que nós somos, que nós nos colocamos contra a parede, nós nos forçamos a fazer esse levantamento perante Deus. Agora, quais as consequências de tomar a ceia indignamente? Ou seja, sem ter feito isso. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ao 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então aqui fala, se a gente participar da ceia sem ter feito esse autoexame, nós participamos de forma indigna e vamos ter condenação. Condenação nunca é coisa boa. Condenação nunca é coisa agradável. Então é muito importante a gente fazer justamente isso. Agora, veja só o que é a consequência. Vamos lá. Por causa disto o quê? Pessoas estavam na igreja em Corinto tomando a ceia indignamente, ou seja, não estavam fazendo um autoexame, não estavam confessando, não estavam fazendo um levantamento das suas vidas, iam lá, tomavam, comiam, pronto, acabou, tomei. Sem fazer o autoexame, sem confessar. Olha a consequência. Por causa disto, há entre vós muitos, três coisas, fracos, doentes e muitos que dormem. Fracos, doentes e muitos que dormem. Estes fracos não é fisicamente. Por quê? Fracos e doentes. O doente já é um fraco físico. Então, o fraco não está falando sobre fraqueza física, é uma fraqueza espiritual. É uma fraqueza espiritual que aquela pessoa não consegue entender direito a palavra de Deus. Aquela pessoa não consegue aplicar direito a palavra de Deus. Aquela pessoa não tem forças espirituais para fazer a coisa certa. Ela está fraca espiritualmente. Mas há muitos fracos e doentes. Então tinham pessoas fisicamente doentes. Estavam com doenças. Por quê? Porque participaram da ceia de forma indigna, não confessaram, não avaliaram, não se examinaram. Então eles ficaram doentes fisicamente, e agora essa. E muitos que dormem. Porque, pastor, dava um sono danado. Não, esses muitos que dormem, eles morriam. Tinha gente que morria, gente. Pessoas morriam. Por causa disto o quê? Participar da ceia indignamente. Então veja como é sério. É muito sério. A ceia não é algo leviano. A gente vai lá comer um pão, um pouquinho de suco e beleza, está tudo certo. Não. Tem que haver um autoexame. E sempre que é celebrado a ceia, esse aviso deve ser dado. E uma oportunidade deve ser dada para as pessoas fazerem esse, mais uma vez, um autoexame. Não é para examinar e confessar nada para ninguém.
é a pessoa e Deus. E uma vez feito isso, e assim coma deste pão. Então, uma vez você confessou para Deus, você fez um autoexame, come e beba. Por quê? Porque está sendo feito de forma digna e não vai ter consequência, não vai ter fraqueza, doença, morte. Então temos que ter muito cuidado. Por isso, tanto crente que às vezes você mostra na Bíblia, a pessoa não entende, não consegue entender. Não entende, está fraco espiritual. Você mostra ali, você desenha, você explica, mas quem entra por aqui sai por aqui. Sabe o que é isso? Fraqueza espiritual. Isso não quer dizer que também outra coisa, que toda. A fulana está doente, já sei o que foi. Ela participou da ceia de forma indigna. Não, gente, a pessoa fica doente às vezes, nada a ver com isso. Às vezes o pecado pode causar doença. Pode, mas não quer dizer que quando alguém espirra, pecado. Não. Tá? O ser humano pega doença. Às vezes é de origem espiritual, às vezes não. Tá? Nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que ficaram doentes por causa do pecado. Mas não quer dizer que toda doença é sinal de pecado. Não é porque todo mundo peca, né? Então, se todo mundo peca e todo pecado traz doença, então está todo mundo já embaixo da terra, enterrado faz tempo. Então, existem casos que a pessoa pode ficar doente devido a pecado, mas não quer dizer que todo caso é esse. Então, resumindo, a ceia é uma ordenança. Ordenança vem de ordem. Nós somos comandados a fazer. Em outras palavras, Jesus falou, eu ordeno vocês. Outra coisa, a Bíblia não especifica se é para fazer toda semana, todo mês, todo ano, todo dia. O que determina isso é a igreja, aquela igreja local. Tá? Se a igreja decidir fazer todo dia, todo dia. Eu acho exagero, mas não posso dizer que é errado, porque a Bíblia não fala que é errado. Eu conheço igrejas, pouquíssimas, mas tem igreja que celebra a ceia uma vez por ano. Eu pessoalmente acho errado, mas isso é a minha opinião. Eu não posso mostrar aqui na Bíblia que está errado. Só falar todas as vezes que beberdes. Todas as vezes. Todas as vezes. Aí fica nosso critério. Eu diria que uma boa frequência é cada 2 meses, 1 mês. Me mostra a Bíblia, pastor. Eu não posso mostrar porque não está dizendo. Mas eu só acho, se fizer toda semana ou todo dia, perde aquele momento especial, perde alguma coisa. Mas é a minha opinião. Eu sempre falei, quando for Bíblia, do que Bíblia. Minha opinião. É a minha opinião. Tá? Mas ela deve ser feita, e feita corretamente. É como se Jesus falou, eu quero que de vez em quando vocês parem e vocês se levem a fazer um autoexame, uma autoanálise e colocar a casa em dia. Devemos fazer isso todo dia, gente, essa autoanálise, mas a ceia é um momento quando a igreja se reúne, a igreja faz aquilo como um corpo. Tá? Porque de repente na igreja, um irmãozinho aqui faz esse autoanálise todo dia ele confessa, ele se examina, beleza. O outro irmãozinho aqui, ele nunca fez isso na vida. Bom, então, na Santa Ceia vai ser o momento que a igreja como um todo vai juntar e vai fazer isso. É uma ordenança, não é para ser evitado, não é para não fazer, eu estou com medo que vou ficar doente, vou morrer, vou ficar fraco. É só se fizer indignamente. Então é só fazer dignamente que não tem que ter medo de nada. Tá? Então, o que seria fazer isso indignamente? Se você não é salvo, não participe da ceia. Por quê? Não quer dizer nada para você aqui. Se você é salvo, mas não é biblicamente batizado, não participe da ceia. Por quê? Porque você não está fazendo dignamente. Eu sou salvo, sou batizado, mas tem algum pecado na minha vida que eu não estou disposto a confessar. Não, esse pecado aqui eu não vou confessar porque eu acho que não é errado. Mas a Bíblia fala que é errado. Mas eu acho que não é. Bom, se você está contrariando a Bíblia, você faça um favor e não participe da ceia. Melhor. Então eu não vou participar da ceia. Você está desobedecendo Deus. Porque Jesus falou, isso aqui é uma ordenança. Faça isso sempre que memória de mim. Então é uma ordenança. Está mandando fazer. Então não tem por onde correr. Nós temos que confessar, endireitar nossas vidas. E fazer isso de forma indigna tem consequências.